Eu quero te desejar boa tarde e eu gostaria de, a princípio, ler um versículo de Hebreus, no capítulo 4, o verso 16, que diz assim: Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono de sua graça, para receber misericórdia e achar graça para sermos auxiliados em tempo de aflição. Eu quero cantar um trecho de um corinho muito bonito que tem a ver com o que eu vou falar hoje. Diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Hoje eu quero falar sobre Isaías. Há uma semana exatamente, esse texto encheu meu coração. E a princípio eu quero deixar assim, o que me levou a conversar sobre esse texto foi a percepção que é necessário a gente lembrar que Deus é santo. Da gente buscar e rememorar para nós a santidade de Deus. E o texto de Isaías é um texto de um homem que se coloca na presença de Deus. E ele começa a ver algumas coisas. Algo que para nós, como seres humanos, não é natural. A gente não enxerga com os olhos humanos. É algo sobrenatural. É algo de uma outra dimensão. E eu quero te dizer que existe uma outra dimensão. Que existe um reino, que é o reino espiritual. E foi essa percepção que Isaías teve. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra do Senhor, que diz assim: No ano em que faleceu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima de Deus, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então eu disse. Gente, eu achei tão interessante essa descrição aqui, é que Isaías, ele começa a ver um cenário de beleza, um cenário de santidade, um cenário de presença de Deus muito forte. E eu acho muito interessante aqui, porque Isaías, ele descreve algo. Ele fala que os portais daquele lugar, eles eram abalados, eles eram sacudidos pela proclamação do que os serafins diziam. Os serafins, eles entre eles ficavam declarando que Deus é santo, santo, santo. E aquilo era tão forte, e aquela palavra, ela era tão poderosa, ela era tão viva, que ela abalava os alicerces. E na nossa visão, assim, na nossa realidade, a gente podia comparar isso como um umbral de porta. Então eles eram abalados. Quando eles falavam assim, santo, 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 Isaías percebia que aquilo lá abalava. E eu quero te dizer, a santidade de Deus tem te abalado? Quando a gente para um pouquinho para lembrar que Deus é santo, que Deus é santidade, que pecar diante de Deus é coisa séria. Por isso que ele deixou o filho dele ser morto por causa dos nossos pecados. Será que isso nos abala?
Porque só a proclamação dos serafins, declarando que Deus era santo, declarando a santidade de Deus, abalava os umbrais. Que aqui nessa versão fala os gonzos das portas. Eles abalavam. E quando Isaías ele tem essa percepção, alguma coisa acontece com ele. Alguma coisa acontece dentro dele, quando ele tem a percepção da santidade de Deus. Quando ele vê aqueles seres declarando, proclamando a santidade de Deus, algo acontece com ele. Vamos ver o que acontece? Isaías fala assim: então disse eu, ai de mim, eu estou perdido. Com efeito, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos, eles viram o rei, Yahvé dos exércitos. Ele fala isso. E ele fala mais: nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela, ele tocou-me os lábios. Eu quero parar aqui. Sabe o que acontece? Isaías, quando ele vê todo aquele cenário do reino espiritual, ele se percebe. Eu imagino, né? Eu imagino, não está na Bíblia. Ele falou, ai de mim, né? Se fosse eu, ia pôr a mão na cabeça. Ai de mim, quer dizer, Deus, para mim não tem jeito. Eu estou me vendo. A partir da proclamação da sua santidade neste ambiente, eu estou me vendo. E eu me vejo um homem de lábios impuros. Eu me vejo um homem murmurador. Eu me vejo um homem que fala mal dos outros. Eu me vejo um homem que fala com chocarrice, que fala palavras de baixo calão, falo coisas. Eu vivo num estado de pecado. O que eu falo, julgando, murmurando, criticando, zombando. Isaías, ele percebe ele. E ele fala assim, ai de mim, porque eu sou impuro de lábios e eu estou no meio de um povo, eu estou no meio de um monte de gente que tem lábio impuro também. E como essa palavra, ela me ensinou. Sabe por quê? Porque assim como eu no começo dessa live, eu disse sobre que nós devemos nos achegar até o trono da graça, Isaías ele estava. Como, Francis Leme, que eu posso fazer isso? Fecha a porta do seu quarto, ajoelha na presença de Deus, ou senta, ou em pé, mas fica sozinho. E busca a presença de Deus, conversa com Deus, desabafa para Deus, extravasa para Deus, fica em silêncio na presença de Deus. Foi isso que Isaías fez. Só que Deus abriu para ele uma dimensão. Deus abriu o entendimento dele, abriu o olho espiritual dele para ele enxergar. E ele se enxergou. A partir da santidade de Deus, ele enxergou a impureza dele. Ele se viu indigno. E nós precisamos nos ver indignos, porque nós somos indignos, gente. Nós não somos merecedores do que a gente tem. Nós não somos merecedores. É por isso que a salvação é pela graça. A gente não merece. E muitas vezes a gente pode entrar por um caminho que a gente acha que merece. Nossa, eu sou tão bom, faço as coisas certinho, sempre fui um menino bonzinho, sempre fui politicamente correto, sempre fui tão ético. Não. Nós precisamos entrar nesse entendimento que Isaías entrou. Isaías, quando ele viu a declaração da santidade de Deus naquela atmosfera, da presença de Deus, ele falou, ai de mim, eu tô perdido. Para mim não tem jeito, porque eu sou impuro. E a Bíblia diz que ele teve uma consciência dele muito grande. E muitas vezes nós não temos consciência de nós. E hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, por quê? Porque as pessoas não se deixam exortar. Você às vezes quer ajudar, às vezes você quer trazer uma palavra de Deus para alguém e a pessoa fala, não vou aceitar. Quem é você? Você é um comedor de arroz e feijão? Não, você fez isso, ano passado você era isso. Você não pode falar, você não tem moral para falar. Hoje as pessoas, elas olham, nós vivemos num mundo que a gente olha muito a vida do outro, tanto o sucesso quanto os pecados, as iniquidades, as falhas.
E esse texto da palavra do Senhor, ele me chama assim, ó, me posiciona para que eu possa me apresentar com fé, com confiança no trono da graça de Deus, para me perceber quem eu sou a partir de Deus, a partir da presença de Deus. Gente, é tão tremenda essa palavra que, olha o que diz o verso 8 de Isaías 6. Em seguida, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, vê, com ela tocou-me os lábios e disse, vê, isto te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida e o teu pecado está perdoado. Gente, que coisa gloriosa. Quantos de nós vivemos num estágio de culpa? Ai, meu Deus, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não falava o que eu tinha falado, eu não fazia como eu tinha feito, eu não ia agir como eu tinha agido. Mas aqui, ó, nós temos remédio. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o remédio que você precisa, o socorro que você precisa, a direção que você precisa, a cura da solidão que você sente, a necessidade de auxílio que você precisa, a necessidade de socorro nessa aflição que você está vivendo, você vai receber a partir do trono da graça de Deus. Isaías, ele recebeu isso. Isaías, ele foi para a presença de Deus e quando ele viu que ele estava impuro, que ele não tinha saída, do trono da graça de Deus, lá do altar, foi tirado uma tenaz e tocou na boca dele. Ué, Francine, por quê? Bem, eu acho que é porque ele era profeta. Ele era profeta, então Deus ia usar ele transmitindo recados de Deus, direção de Deus, palavras de Deus para ajudar as pessoas. Coisas que Deus queria que o povo soubesse, Deus ia usar ele para falar. Então ele precisava ter a purificação dos lábios. Sabe por quê? Porque não é do meu jeito, não é na minha, como se diz, no meu preparo, é no preparo de Deus. E no preparo que Deus queria para Isaías, ele precisava reconhecer que ele era um homem que vivia num estado de pecado, por isso que é iniquidade. E que esse estado de viver pecando, conseguir parar, de ter a mesma prática de pecado, o mesmo pecado, daquele estado de desobediência a Deus, de fazer o que Deus não queria, de fazer o que Deus não mandou, continuar naquela teimosia, naquela desobediência, naquele estado de pecado que chama iniquidade, Deus ele teve que intervir e Deus removeu. E eu quero te dizer que tem coisa que Deus quer remover da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Comportamento, obstinação, coisas que nós temos ouvido as pessoas nos exortarem, nos aconselharem, falarem conosco e nós somos desobedientes, nós somos obstinados. E a gente continua. Por quê? Porque nós temos deixado esse pecado nos dominar. E aqui a palavra de Deus me garante que Deus, ele fala com Isaías, Isaías, eu removi a tua iniquidade. Então Deus tira esse poder que o pecado tem sobre nós. E a palavra do Senhor diz assim, e o pecado, ele não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, do poder do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Porque pelo pecado nós somos escravos, mas pela graça, pela ação do Espírito Santo, nós somos libertos, nós somos livres. Irmãos, e colegas e amigos, e você que me ouve, Isaías teve a sua iniquidade removida. E o pecado de Isaías, ele foi perdoado. Gente, que coisa linda. Ai, gente, eu não sei se você já teve isso. Que fala assim, ai, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tomado esse caminho, eu não teria feito essa faculdade, eu não teria tido esse comportamento. E você fica na culpa, fica no cativeiro da culpa, fica no cativeiro que você mesmo se perdoa, os outros te perdoaram, mas você não se perdoa. E aqui ele recebe essa palavra do próprio Deus, que é o nosso Pai. O teu pecado está perdoado, quer dizer, perdoou, acabou, supera. E tem mais. Em seguida,
ouvi a voz do Senhor que dizia. Olha que lindo, gente, nós queremos tanto ouvir a voz de Deus. Deus, me dá uma direção. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Isaías, ele só ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Deus fala com ele. Isaías, quem hei de enviar? E Deus fala: quem irá por nós? Aí ele inclui o nós. Que nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fala: Isaías, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Isaías disse: ao que respondi. Ele se prontificou, ele se colocou, ele se ofereceu. Ele falou: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus começou a preparar ele. E aí quando ele se oferece, quando ele responde a pergunta de Deus, e eu quero dizer, qual pergunta Deus tem feito a você? É no individual. Essa palavra que eu estou compartilhando com você hoje é algo individual. Não é para massa, não é para multidão. É no individual. Deus quer nos tratar no individual. Deus quer fazer a gente a chegar ao trono da graça dele sozinho, no individual, e receber dele o entendimento que nós precisamos sobre nós, sobre o que precisa ser removido da nossa vida por ele, e o recurso para isso está na presença dele, está no altar. O recurso que Isaías precisava de purificação estava no altar. E o nosso recurso de cura, de socorro, de cura da nossa solidão, do nosso vazio, ele está em buscar a presença de Deus, ele está em buscar o recurso que está no altar, na presença de Deus, que chama oração. Conversar com Deus, extravasar com Deus, dizer para Deus, falar com Deus, comunicar com Deus. E aí, como ele se ofereceu para ir, Deus não falou: Isaías, é para você ir. Deus não falou isso para ele. Deus falou assim: quem eu hei de enviar? Ele falou: Deus, me envia? Ele falou: então agora eu vou te preparar. E Deus prepara ele. Vai e diz a este povo: pois podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. O coração deste povo está endurecido. Torna-lhe pesados os ouvidos, tapa-lhes os olhos, não, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos. Seu coração não compreenda e não se converta e não seja curado. Sabe o que eu acho lindo aqui nesse versículo? Que Deus fala para Isaías assim: Isaías, eu tô te enviando para gente que você vai falar e eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas eles não vão enxergar. Eles não vão te dar ouvido. Porém, Isaías, se eles ouvissem, se eles entendessem, se eles confessassem, se eles compreendessem e se voltassem para mim, eu ia curar. E eu quero dizer, quantos de nós queremos cura? Quantos de nós precisamos de uma cura? Seja uma cura física, seja uma cura espiritual, seja a cura na alma, seja na cura de uma pessoa que a gente ama demais, seja o sobrenatural. E a palavra de Deus garante. Deus fala: Isaías, não ouça com os ouvidos, seu coração não compreenda e não se converta e não seja curado. Quer dizer que para a gente ser curado, nós precisamos dar ouvido para a palavra de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos nos voltar, nos converter. Converter, gente, é voltar, é mudar de direção, de pensamento, de escolha, de caminho que nós estamos seguindo. É voltar, converter é voltar, é mudar a direção. E aí falar, se eles fizessem isso, eles seriam curados. Só que Deus, e aí Isaías fala: Deus, mas e aí? Até quando, Deus, isso vai acontecer? E aí para terminar, eu quero ler esses versículos que diz assim: ele respondeu: até que as cidades fiquem desertas, por falta de habitantes, as casas vazias, por falta de moradores, até que o solo se reduza a ermo, haja desolação, até que Deus
remova para longe seus homens, e no seio da terra reine uma grande solidão. E no seio da terra reine uma grande solidão. Gente, nós temos vivido dias de solidão. Por mais que a gente é conectado nas redes, nós sentimos muita solidão. E aqui eu vejo aqui a palavra de Deus tão atual. E Deus fala com Isaías: Isaías, isso vai ser até o momento de calamidade, de desolação, até o momento que o povo vai sentir sozinho, até o momento que o povo vai sentir que os seus recursos não resolvem, e mesmo apesar dos seus recursos, eles estão precisando de cura, eles estão precisando eles se sentem vazios, sozinhos, abandonados, desolados, afligidos e precisam de auxílio. Até o momento que eles resolvam clamar, até o momento que eles resolvam voltar, até o momento que eles vejam que para eles esgote os recursos que eles têm buscado. Sabe? Porque muitas vezes nós temos buscado em tantos recursos e a gente deixa Deus para o último recurso. A gente deixa Deus só para o finalzinho. A gente não busca Deus. Enquanto eu posso, eu busco em A, eu busco em B, eu busco nisso, eu busco naquilo. Só que nós precisamos buscar no Senhor. Como, Francislene? Na oração. Como, Francislene? No jejum. Como, Francislene? Na confissão, no arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus tem todos os recursos para fazer na nossa vida como Ele fez na vida de Isaías. Deus fez na vida de Isaías. E eu quero ler o último versículo que diz assim: e se nela ficar um décimo, este tornará a ser desbastado como o terebinto carvalho, que uma vez derrubados, deixam apenas um toco. Esse toco será uma semente santa. Muitas vezes a nossa vida, a gente está desolado. Aparentemente a gente está destruído, está detonado, está morto. Só que eu quero te dizer que existe uma santa semente. E Deus nos levantou como carvalhos, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas isso não quer dizer que o carvalho não vai passar por intempéries, por invernos, por queimadas, por aflições, por dores, por ventos, por vendavais. Isso não quer dizer. Mas quer dizer que apesar disso, apesar dos cortes, apesar das podas, existe uma semente santa. E qual é essa semente santa? Essa raiz santa? Jesus, que é a raiz de Davi. E se existe essa raiz santa, essa raiz forte, você vai prevalecer. E você novamente vai germinar, e novamente a sua árvore vai ressurgir, novamente ela vai crescer, novamente ela vai dar folhas, novamente ela vai ser vivificada pelo Senhor. Porque é isso que a palavra do Senhor garante. E aqui Deus fala com Isaías, sabe por quê, gente? Porque Deus não nos ilude. Deus não nos trata com negação do que está errado, do que é pecado, do que é iniquidade, da realidade que nós vamos enfrentar. E Deus abre para Isaías tudo. Deus fala: Isaías, você vai tratar com gente que não vai te ouvir. Isaías, é para você falar, porque vai chegar um tempo. E muitas coisas, eu quero dar para vocês aqui até um testemunho pessoal. Teve coisa que eu ouvi, gente, tem 20 anos que está frutificando agora. Então, às vezes, a gente fala coisas para as pessoas, elas não entendem. Por quê? Porque elas não estão preparadas. Mas vai chegar o tempo que elas vão entender e ver que é por amor, quer ver que é para o bem, quer ver que é para salvação, que não é para morte, não é crítica, não, é para bênção, é para vida, é para salvamento. E foi isso que Deus disse para Isaías: Isaías, eu quero te dizer que vai vir tempo difícil. Eu quero te dizer, Isaías, que vai vir tempo para esse povo de desolação, tempo de morte, tempo de grande solidão. Mas é nesse tempo que eu vou me manifestar. É nesse tempo que eles vão enxergar. É nesse tempo que eles vão ouvir. É nesse tempo que eles vão se voltar para mim, que eles vão se converter.
que eles vão mudar de direção. Em nome de Jesus, Deus quer que a gente mude de direção. Em nome de Jesus, Deus quer que a gente pare de olhar para o irmão. Deus quer que a gente se volte para Ele, nos achegue a Ele, no trono da graça, e fala, Deus, eu preciso. Deus quer que a gente chegue nesse lugar de falar, ai de mim, eu sou pecador, eu preciso mudar. E aceitar o entendimento, a correção, as admoestações, o ensino dos homens e das mulheres que Deus tem levantado nesse tempo. Parar de ser rebelde, parar de ter o coração endurecido. Ouvi hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. E Deus fala com Isaías, eu quero te dizer que de 10 partes vai ficar uma. E essa uma ainda vai ser podada, vai ser desbastada. E terebinto e carvalho eu aprendi, eu não sabia. É uma árvore forte, é uma árvore que ela resiste. Eu nunca vi pessoalmente, então eu não sei, eu não vi pessoalmente, né? Mas ela resiste e Deus quer fazer de nós pessoas resistentes, não por nós, mas pela raiz que é santa, pela semente santa que é Jesus Cristo, porque nós estamos alicerçados em Jesus. E aí, por mais que sejamos podados, por mais que chegamos a ficar um toco, esse toco será uma semente santa. E se você se sente hoje cortado, se você se sente hoje dominado pela iniquidade, por esse estado de pecado, se você tomou decisões que você se arrebentou, que você arrebentou com sua família, se arrebentou com pessoas, e houve tantas perdas, eu quero te dizer, você é carvalho? Se você é um carvalho de justiça, se você está enxertado em Jesus, que é a oliveira verdadeira, se você está... a sua vida está alicerçada nessa semente santa, nessa raiz santa, que é a raiz de Davi, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, você vai superar, você vai se levantar, você vai prosseguir, você ainda crescerá galhos, crescerá folhas e você ainda vai frutificar. Você ainda há de frutificar. E eu gostaria, para terminar essa live aqui, eu quero ler 3 versículos de 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, que diz assim, em tudo nós somos afligidos. Pensa aí na sua mente, o terebinto carvalho, sofrido de tantos invernos, de tantas humilhações, de tantas perdas, de tanto pecado, de tanta morte, de tanta desolação, de tanta aflição, de tanta solidão, de tanta perda, de tanto vazio. Imagina aí, vai recebendo essa palavra, vai tomando posse dessa palavra. Em tudo nós somos afligidos, mas não estamos oprimidos. Nós estamos cansados, mas não vencidos. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Nós estamos abatidos, mas não destruídos. Porque sempre levamos em nossos corpos a morte de Jesus, para que também em nossos corpos se manifeste a vida de Jesus. Eu gostaria de cantar um pedacinho de uma música e gostaria de orar. Então, como o exemplo da vida de Isaías me ensina, e Jesus quer fazer isso com você, e Jesus quer fazer isso comigo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e anunciar o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado,
a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A tua palavra diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Pai, eu quero adorar o Senhor e reconhecer a tua santidade e declarar, Pai, que o Senhor é santo, santo, santo. Eu quero proclamar nesta tarde, Pai, que o Senhor é santo. Eu quero proclamar nesta tarde que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor faça na nossa vida, como o Senhor fez na vida de Isaías, esse real entendimento que nós somos pecadores, que nós somos homens e mulheres de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Pai, eu sei que algo o Senhor quer trazer para nós, falar conosco, mas nós precisamos confessar e arrepender e mudar, Senhor, mudar o nosso comportamento. Pai, nos traz de volta para o centro da tua vontade e que nós possamos, Senhor, responder como Isaías respondeu. Que nós possamos conversar com o Senhor como Isaías conversou. Ele respondeu o que o Senhor perguntou. E que nós possamos responder, Pai, a pergunta. Senhor, eu quero glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor faça de nós carvalhos de justiça. Que mesmo sofridos, abatidos, cansados, nós possamos resistir. Porque a semente é santa. A raiz é santa, e a raiz eu declaro que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a raiz, é a semente santa. E em Cristo nós prevalecemos, em Cristo nós vivemos, em Cristo nós existimos, nós nos movemos. E nós estamos aqui, Pai, para proclamar que o Senhor é bom. Proclamar que o Senhor é Deus de redenção, a proclamar que o Senhor é o Deus de cura, a proclamar, Pai, que o Senhor é o Deus que traz completude para a nossa grande solidão. O Senhor é o Deus que nos assiste, o Senhor é o Deus que vem em nosso auxílio nos nossos momentos de aflição. Eu sei, Pai, que o Senhor ama o teu povo. Eu sei, Pai, que o Senhor tem compromisso com o teu povo. E eu sei, Pai, que os recursos que eu preciso, que cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo precisam, nós encontramos no trono da graça do Senhor. Por isso eu declaro a tua palavra, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para recebermos graça e alcançarmos auxílio em tempo oportuno. Pai, eu te louvo. Pai, eu te adoro. Pai, eu te glorifico, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.